Rita Mundim, já tenho ela em tela, seja muito bem-vinda, boa tarde, sempre um prazer dividir tela com você. Queria começar falando exatamente sobre esse cenário eleitoral, uma bagunça no PSD, com a desistência de Ratinho Júnior, perspectiva de confirmação de Ronaldo Caiado, né, como o candidato do partido à presidência da República, Eduardo Leite correndo por fora. Como é que fica Flávio Bolsonaro nessa história, Rita? Ei, Vitor, pois é, na minha opinião, a consolidação da candidatura de Flávio Bolsonaro está em curso. Ele tem se mostrado cada vez mais forte nas pesquisas, né, de intenção de voto e mesmo aí nessa pesquisa, como é que é o nome mesmo que eles deram para não falar que é intenção de voto, mas enfim, de avaliação de popularidade, né? Mas, enfim, essa consolidação transforma o Brasil, a partir de agora, no país do partido PP. Então, daqui para frente, o preço do mercado, mais um P, será dado pelo petróleo e pelas pesquisas. Então, cada vez mais, quanto mais a gente se aproxima, né, aí de abril, dia 3 de abril, nós vamos ter os candidatos, a gente vai ter realmente aí um cenário eleitoral. Quanto mais a gente vai se aproximando da realidade da eleição, né, a gente vai tendo a influência de pesquisas na formação de preços. Tanto é que hoje, nessa alta do Ibovespa, a gente já tem aí um viés dessa pesquisa, né, mostrando o Flávio forte no segundo turno com Lula. Não só o Flávio, mas os principais nomes, Jair Bolsonaro, a Michele, só o Romeu Zema que perderia, assim, mas por uma margem pequena, né, eu acho que deu 47-43 no caso do Zema, mas uma consolidação de uma tendência de piora na percepção e na avaliação do governo Lula e de uma melhora na avaliação e na percepção dos candidatos, digamos assim, mais liberais. Esse negócio de esquerda e direita, eu acho que no fundo o que existe, né, é político bem intencionado. Então a gente tem que tentar, né, olhar, ter o foco, inclusive, mais do liberalismo, da liberdade econômica, porque é a liberdade econômica que faz mudanças em termos de prosperidade. E a liberdade econômica, ela passa por um Estado mais responsável, ela passa por mais dinheiro na mão das empresas, mais dinheiro nas mãos das famílias, do que mais dinheiro nas mãos do Estado. Então, quando o Estado gasta muito, a nossa liberdade econômica vai diminuindo, porque a carga tributária aumenta e a taxa de juros para pagar os juros desse Estado gastador tem que ficar cada vez mais alta para que a gente não perca a atratividade do capital. Então é isso aí que eu acho que vai pesar muito nessa balança eleitoral. É o peso do Estado na economia, o tamanho do Estado na economia que acaba refletindo o peso do Estado no lombo das pessoas e o peso do Estado no caixa das empresas. Ter, né, Rita, agora a partir de abril, uma clareza maior, uma definição maior exatamente dos players dessa corrida eleitoral. Rita, queria falar um pouquinho sobre o cenário internacional com você, né, sobre essa notícia de um possível cessar-fogo no Oriente Médio, trazendo um alívio para os principais contratos do petróleo. A gente tem visto essa queda, né, o petróleo operando em queda, mas o setor de energia segue em alerta exatamente com essa diferença dos preços internos e externos. O otimismo com a paz consegue anular esses riscos da defasagem do diesel, por exemplo, né, do mercado externo para o brasileiro que já beira os R$3? Infelizmente não. E existe uma coisa muito preocupante, até a própria ANP, ela pediu a Petrobras para retomar com urgência os leilões, né, porque a Petrobras tem que abastecer as distribuidoras. E existe um problema estrutural. As nossas refinarias não refinam o petróleo do pré-sal. Então, nós temos que importar cerca de 25, mas nessa época do ano, por causa da safra de grãos, a necessidade de diesel é ainda maior, dada a dependência do agro, né, do modal rodoviário. Então, há uma necessidade maior, o mercado demanda por mais diesel, aí chega a cerca de 30%, e a Petrobras suspendeu os leilões. E quando ela fez o último leilão em março, ela praticou
preços de mercado, que está certo, porque tem que ser preço de mercado, porque senão vai dar uma defasagem danada e as refinarias que atuam aqui, que estão fora do sistema Petrobras, já estão atualizando seus preços. Então existe uma preocupação em relação ao abastecimento pela suspensão dos leilões da Petrobras. Estava programado um leilão agora para abril e a Petrobras suspendeu, aqui, a data era 16 e 17 de abril. E a Petrobras disse que o petroleiro que estava trazendo o combustível não vai chegar. Então ela está suspendendo o leilão. No sul, no Rio Grande do Sul, já começa a haver focos de desabastecimento. Então o que preocupa é nessa época do ano, nessa altura do campeonato, o Brasil, né, ainda ter esse problema de abastecimento, porque é muito importante para o escoamento da safra e que para a gente escoe tudo, né? Dada a nossa dependência do modal rodoviário. Então a Petrobras ela tem que assumir esse protagonismo e voltar com os leilões para que as distribuidoras possam comprar o combustível e fazer com que esse combustível chegue nos postos. É melhor com preço para cima do que não chegar. Nós não podemos ter esse risco, de novo, de apagão do setor rodoviário. Então, é preocupante. O próprio sindicato, o Sindicom, ele está pedindo que a Petrobras retome com urgência os leilões. O Sindicom é o sindicato das distribuidoras. Elas têm que se abastecerem para abastecer os postos de combustíveis. Então, não adianta o governo ficar colocando polícia para fiscalizar posto, se a Petrobras não está fazendo os leilões para abastecer as distribuidoras e estas sim abastecerem os postos de combustíveis. E nesse cenário de muita instabilidade, você falou sobre essa possível contaminação, inclusive dos preços, por causa do modal rodoviário ser o mais utilizado nas nossas operações logísticas, né, de absolutamente tudo que é consumido no país. Queria perguntar, o Banco Central se precipitou ao cortar juros na última reunião, agora de março? Pois é, né? O Banco Central, na hora que você lê a ata, né, que foi divulgada ontem, você acha que nós estamos num lugar muito mais tranquilo do que o resto do mundo. Então, eu não sei se houve a precipitação ou se houve essa necessidade de passar um recado que é mantido na ata, né? Foi mantido ontem na ata, um recado de que o Banco Central não está preocupado em manter os juros. Ele está preocupado em calibrar os próximos cortes. E eu acho, e assim, eu não paro de ler o dia inteiro, o diretor executivo da Agência Internacional de Energia, ele tem se colocado de uma forma muito responsável, né? E ele diz com todas as letras que a crise é muito séria. E que o que houve de destruição de equipamentos, né, de refino e de produção de petróleo nos países do Oriente Médio, isso não vai ser retomado, mesmo que o Estreito de Hormuz seja reaberto sem nenhum tipo de bloqueio. E a gente já vê bancos, né, como Goldman Sachs, mudarem a projeção do preço médio do barril de petróleo para 2026, e é claro, para cima. Aí é um petróleo beirando $90, e não um petróleo a 60, 70 dólares como nós tínhamos antes da guerra, né, antes do conflito. Então eu vejo, por exemplo, houve um evento em Houston sobre petróleo e estava o CEO da Chevron. Ele também falou que a crise é muito mais séria do que todo mundo está percebendo. Então, a gente não pode focar só na logística. Nós estamos passando por uma crise de logística que já está tendo uma crise de oferta. Então, os equipamentos foram danificados. E a gente não vira a chave dessas refinarias em 24 horas. Então, esse ano de 2026 já está contaminado. Nos Estados Unidos, membros do Federal Reserve já estão dizendo que acham que o juro lá esse ano vai ficar onde está, ou, se for o caso,
pode ser até que haja uma alta de juros para controlar a inflação, já que o repasse lá, né, é pela paridade internacional. Sobe o preço do barril, vai direto lá para a bomba e para o consumidor americano. Então há uma preocupação, acho eu, maior no resto do mundo do que essa tranquilidade que nós estamos levando aqui no Brasil. E com outro problema, no mesmo dia, ontem, que o governo anuncia que está estudando uma subvenção de R$ 1,20, 60 centavos do governo federal e tentando aí compor com os governos estaduais outros 60 centavos, dando R$ 1,20 por litro de óleo diesel, a gente tem o anúncio de um bloqueio no orçamento, porque as despesas com o BPC e com o Programa Nacional de Alimentação Escolar já estouraram nos 2 primeiros meses do ano. Então é um país que não tem caixa, não tem dinheiro, tentando cortar impostos e criar, né, subvenções, ok, limitadas a 10 bilhões. Mas de onde que vai sair esse dinheiro? E aonde vai parar o cumprimento do arcabouço fiscal? Então, ontem mesmo, nesse relatório, o superávit previsto de 0,25% do PIB para esse ano de 2026, que era a previsão do arcabouço fiscal, isso daria 34,9 bilhões, já foi cortado para 3 bilhões e meio. Então, o ano mal começou e nós sabemos que é um ano eleitoral onde o governo tende a gastar mais, nós já estamos enrolados nas nossas misérias. Qual que é a miséria do Brasil? É falta de planejamento, é falta de programa de Estado. E a gente só tem aqui política e programa de poder. Então, estamos tratando da eleição e esquecendo do papagaio, do pepino, sei lá do que virá em breve. Adorei, papagaio que virá em breve. Rita Mundim, muito obrigado, sempre um prazer dividir tela com você. Até mais. Tchau.